Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 13 horas 11 minutos deste 30 de julho de 2015. Mais um Café Missioneiro nesta tarde de sol, assim, motivo de alegria de muita gente. A gente anda pelo centro e vê o ânimo renovado das pessoas correndo de um lado para outro para recuperar esse período de julho aí de muita chuva. O programa de hoje trata exclusivamente das questões ligadas à Secretaria Municipal da Cultura, que tem mais um complemento aí. Comigo o novo secretário que já ocupa o cargo há um breve período aí, o senhor Júlio Matos, que já esteve aqui conosco, e também participa do programa a servidora da Secretaria de Cultura, Débora Mutter, que elaborou um inventário envolvendo essa questão do patrimônio, que também é tema do nosso programa. Secretário, muito boa tarde, que bom que o senhor atendeu o nosso convite aqui. O convite foi feito enquanto você e o grupo de trabalho estava tratando da escolha das canções do nosso canto missioneiro. E foram dias, assim, nosso boa tarde, foram dias de muita música. Então, secretário, muito boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que estão sintonizados conosco. É um prazer voltar aqui para levar à nossa comunidade algumas novidades, né, e alguns relatos acerca do que está se fazendo hoje na Secretaria Municipal da Cultura aqui de Santo Ângelo. E realmente, nós recebemos quase 900 inscrições, 900 músicas vieram para a triagem do canto missioneiro. E realmente foi um trabalho árduo aos servidores que compunham a equipe técnica, bem como o plantel de jurados que lá esteve no Parque das Fontes, nesses 3 dias, podemos dizer assim, em que tivemos que analisar o áudio, a letra, composições, a parte histórica abordada nas composições, enfim, vários fatores que devem ser avaliados, vários critérios que devem ser levados em consideração quando se faz esse tipo de triagem. Mas o resultado, Fábio, eu fiquei muito alegre. Atingimos, assim, um nível excelente nas composições, tanto as letras quanto a harmonia, né, a parte musical muito bem feita. E um anseio que eu particularmente sempre tinha quanto ao resultado das triagens era de que o canto, pelo menos paulatinamente assim, fosse conquistando um caráter de festival internacional da cultura missioneira. Haja visto que nós recebíamos algumas inscrições da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, de músicos consagrados que residem nesses países, mas que também exercem a sua profissão de músicos, de artistas aqui, especialmente no Rio Grande do Sul. E isso às vezes não se consolidava, porque os jurados eles têm autonomia, né? E nós respeitamos isso, e eles optavam ou achavam melhor outras composições, né? Aconteceu esse ano um fato assim que desenha bem esse meu anseio de trazer participação desses países vizinhos. Nós tivemos uma composição, veja bem, ela é em português, escrita por um brasileiro, a letra da música, né, a poesia, sim, e foi musicada nada mais, nada menos do que um dos reis do chamamé da Argentina, que é Antônio Tarragorros, que é um ícone da cultura argentina, e ele fez essa composição, ficou muito bonita, e eu achei interessante que é um argentino que traz a cultura argentina na sua harmonia, mas entrelaçado assim com a nossa cultura, e a letra traz aspectos da música missioneira não só do Rio Grande do Sul, mas também da Argentina.
E tivemos, em contrapartida, uma música totalmente em espanhol, muito bonita, escrita toda em espanhol, porém escrita por brasileiros, por gente nossa aqui do Rio Grande do Sul. Então essa interação atingiu um patamar muito além do que eu imaginava. A integração se deu de forma bastante completa. E isso me deixou bastante feliz. Isso é de extrema importância. A gente, quando tem oportunidade de ir aqui perto mesmo, para muitos é apenas uma viagem de chibo, alguma compra, alguma coisa, mas é impressionante a gente observar essa identidade. Embora durante muito tempo os brasileiros, como um todo, tenham se virado suas costas para a América Latina. Isso é uma... E tem que partir de nós, que nós somos praticamente fronteiriços aqui, né? É muito lindo tu ir, eu já falei várias vezes isso aqui, tu ir a Poçadas e ler num ônibus estampado lá o orgulho de ser missioneiro. Isso é uma coisa que agora, há pouco tempo, que foi lançada aqui, uma grande campanha que está em andamento. Mas do lado de lá, eles têm essa... o marketing está junto com essa essência. Nós, por algum tempo, as pessoas que nos antecederam, nossos pais, não davam muita bola para isso. E lá, todo o processo ele correu de uma forma mais... uma aproximação dessa visão de modernidade e tal, com esse orgulho missioneiro. Então é de extrema importância, assim, e eu te digo, uma música dessas, ela levanta o público, Júlio Matos. Eu tenho certeza que isso vai ocorrer, não só os aspectos relacionados a essas composições específicas que eu acabei de citar, mas todas as músicas foram muito bem elaboradas. É muito importante isso que tu disseste, assim, que hoje nós vivemos uma crise na educação, uma crise cultural, a gente pode dizer, em que se denota pelas notícias, nos meios de comunicação, que nós estamos vivenciando uma inversão de valores talvez jamais vista na nossa educação, na formação dos nossos filhos. Nós mesmos somos influenciados dioturnamente, né, por questões assim que muitas vezes foge dessa parte cultural, nos afasta disso. Entende? E eu acho que nós valorizarmos a nossa cultura, nós darmos valor ao nosso patrimônio histórico, cultural, através de festivais, através de diversas ações que promovam esse enriquecimento cultural, é de substancial importância para que nós tenhamos um meio de pelo menos lutar um pouco contra isso. O que o festival, o Canto Missioneiro, traz é justamente isso. Uma oportunidade para que os jovens, inclusive, através do Canto Piá, se interessem pela nossa cultura, leiam a nossa cultura, façam parte desse contexto. E trazer pessoas de outras regiões, de outros países até, é um dos propósitos. Sim. Fazer com que o pessoal conheça a nossa cultura e se intere conosco. Né? Isso é muito importante. Muito bem. A Débora Mutter, que está conosco aqui, eu me lembro em 2012, que era uma turma grande aí de trabalho. Tinha acadêmicos da URI, o meu amigo e ex-colega Fernando Gomes estava junto, o Paulo Tissot. Foi montada uma equipe de trabalho para fazer um levantamento, um inventário. Tu fizeste parte dessa equipe né, multidisciplinar, dá para se dizer, que foi atrás desse levantamento. Sobre esse trabalho, que isso tem a ver, a gente segue o assunto aqui no programa, naquela época, como que se formou essa equipe? Ela foi escolhida? De que forma? Eu gostaria que tu fizesse um resumo, assim, desse trabalho que vocês desenvolveram. Muito boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, o inventário, ele começou já na administração passada, né? Essa administração deu seguimento e há uma equipe nomeada pelo prefeito para a realização do inventário. Que o inventário ele é um ato administrativo. Né? Então,
teve várias equipes já que fizeram vários estudos. E o inventário esse, que nós fazemos parte agora, ele procurou reunir todos os estudos que já tinham sido feitos aqui em Santo Ângelo. Então, reuniu um estudo feito pelo Conselho de Patrimônio, CONPAC, reuniu estudos feitos em parceria entre a URI e o IFAM, que eu acho que tu te referes a esse, um estudo técnico, né, de todos os imóveis. Reuniu um apontamento feito pelo Ministério Público Federal, que enviou os seus historiadores para cá para fazer uma pesquisa e evidenciou alguns imóveis. Então, foram 4 ou 5 listagens e estudos que nós pegamos como base e reunimos todos os imóveis que faziam parte ali. Então, quando reunimos todas essas listas, chegamos a um número de 116 imóveis. Então, bastante imóvel para Santo Ângelo. Então, esse foi a primeira fase do nosso inventário, né? A segunda fase, nós iniciamos, então, estudando a fundo cada um dos imóveis e vendo como enxugar essa lista um pouquinho para trazer para a nossa realidade. Né? Então, esse estudo foi terminado, foi entregue ao prefeito municipal e restaram, então, 64 imóveis. Né? Então, nessa listagem, lembrando mais uma vez que é um estudo feito em conjunto, então, com várias entidades, pegando já estudos da URI, do IFAM, do Ministério Público. Né? Então, essa listagem, ela não é feita só pela equipe, né? Por essa equipe nomeada pelo prefeito, da qual eu também faço parte. Muito bem. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e, em seguida, voltaremos com o Café Missioneiro. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. Às 13h28, estamos de volta, aumentando aqui o grupo que participa do Café Missioneiro. A partir de agora está conosco também o advogado Nelmo Costa. Na última segunda-feira, no dia 27, ocorreu uma audiência pública na Câmara de Vereadores que se refere ao projeto de lei do Executivo que está para apreciação na Câmara dos Vereadores e poderá ou deverá, enfim, a expectativa é que possa ser votado na próxima segunda-feira. Então, esse projeto de lei dispõe da questão da proteção do patrimônio arquitetônico, histórico e cultural do município. Pano para muita manga há algum tempo, e este é um daqueles momentos de que algo que não foi planejado e que o jornalista sente um pequeno nó na garganta, assim. Estão frente a frente aqui pessoas que têm visões diferentes, que participaram desse processo e cada uma, conforme suas leituras, enfim, trataram de... tem também as suas preocupações em relação ao futuro. No caso do Nelmo, ele representa os proprietários de imóveis e também é um dos proprietários dessa área. Eu vou deixar bem claro, eu já disse, a gente à frente, nada disso. É uma forma que temos aqui de resumir para os nossos radiovintes e internautas uma síntese do que aconteceu nessa semana, já que nada disso foi transmitido ao vivo, enfim. Então eu quero utilizar esses 20 e poucos minutos aí que nos restam para atualizar essa questão sob o ponto de vista de quem está participando. O Nelmo me entregou aqui um documento e ele já tem divulgado em outras manifestações que uma série de itens que constam na lei, essa que está indo à votação, que seriam cópias de leis de Santa Maria, do Rio e de Porto Alegre. Quem participa das administrações públicas sabe que isso é uma prática absolutamente comum da adaptação de leis para que essas leis sejam colocadas em prática em diferentes locais.
cabe ao responsável por a elaboração desta nova lei, baseada em outras leis, o discernimento suficiente para saber se aqueles parágrafos se aplicariam ou se aplicam de uma forma clara, objetiva, para essa comunidade onde essa nova lei será aplicada, né? E isso funciona em todas as áreas. Então, nesse sentido, eu gostaria que, no primeiro momento, o secretário falasse sobre isso. Como eu digo, eu já apresentei o fato, né? Já numa constatação que isso funciona mais ou menos assim. Agora a gente entra na questão se o nosso caso, essa adaptação, ela daria ou fará bons resultados. Assim, em primeiro lugar, gostaria de um pequeno parênteses, assim, porque é a primeira vez que nós estamos levando isso ao vivo, assim, né? E a comunidade pode estar assistindo e às vezes pode tirar algumas conclusões que não condigam, não venham com a realidade. Em que pese nós estarmos em polos opostos com relação ao Dr. Nelmo, nós temos uma relação bastante amistosa. Claro. Não vou dizer que nós sejamos amigos, assim, nesse sentido, mas nós estudamos juntos e, assim, nós temos um respeito, uma consideração mútua muito grande. Então não há, assim, uma divergência pessoal entre nós, isso não existe. Cada um defende seus interesses e isso aí é plenamente normal num Estado democrático de direito como nós vivemos. Claro. E, inclusive, seria capaz de lutar até a morte ao lado do Dr. Nelmo pelo direito que ele tem de dizer aquilo que ele acha que é pertinente na defesa dos seus direitos. Muito então, bem, isso faz parte do nosso país democrático em que nós habitamos. Bom, com relação a esta lei, como eu já havia dito anteriormente aqui fora do ar, é que é uma concepção mundial de se preservar. Isso hoje em todo mundo. E claro que na Europa, no velho mundo, isso aí já é muito mais antigo, é novo para nós. A nossa Constituição recepcionou esses valores, né, de preservação do nosso patrimônio artístico, histórico, cultural. E, inclusive, a Constituição diz que concorrem para isso a União Federal, os estados e os municípios. Claro que na omissão de um, o outro se legitima. Quando se faz necessário, então, esta intervenção em nome da proteção do patrimônio histórico, cultural, enfim, arquitetônico, como é o nosso caso aqui. Esta lei, para que não resida nenhuma dúvida quanto à sua validade, inclusive a validade constitucional dela, ela foi construída na Secretaria de Cultura, foi levada à apreciação da Procuradoria do Município e da promotoria também, onde foi constatado que não havia nenhum vício de constitucionalidade, bem como, posteriormente, foi levado para a apreciação do Ministério Público Estadual, na pessoa da doutora Paula Amor. Fico bem tranquilo em citar o nome dela aqui, porque já conversei com ela. Nós debatemos a lei ponto a ponto, assim, pessoalmente, assim, e ela assinou a lei embaixo. Inclusive, outras pessoas interessadas, como o próprio secretário de Cultura do Estado, avalizou essa lei, achou que foi a melhor que já caiu lá até hoje. Em que pese nós temos essa consciência de preservação do patrimônio arquitetônico, histórico e cultural já consolidado na prefeitura, é óbvio que nós jamais deixaríamos de levar em consideração os direitos à propriedade. Os proprietários, é claro que eles têm o direito de se colocar, de contra-argumentar, só que o que nós precisamos neste momento, e que nós carecemos neste momento, é de legitimidade para respondermos por nós mesmos. Sim. Inclusive em defesa dos proprietários, porque hoje quem está mandando aqui, vamos dizer assim, em termos de proteção do patrimônio, é o IFAI, um órgão estadual. Ou até o IFAM, que é federal, mas atualmente quem tem se colocado assim, é o IFAI.
Se no passado isso foi mal conduzido, não deveria ter sido feito como fez, isso eu não posso nem questionar. Sim. Porque o passado não me pertence. Agora, isso está posto, é uma realidade. Nós não temos como voltar atrás. Isso é outra realidade. Agora, nós temos que nos legitimar a responder por nós mesmos. Chamar o proprietário, ouvir o que ele tem a dizer a respeito desta lei e colocá-lo, então, no seu devido lugar nessa lista dos imóveis inventariados. Até hoje não foi nem pelo Dr. Nelmo, nem por ninguém apontado algo com relação a esta lei que possa ser objeto de emenda à lei. O Dr. Nelmo já se posicionou várias vezes contrário à lei. Sim. Ele não admite a lei. E eu respeito o posicionamento dele, embora não concorde. Sim. Mas, assim, o que nós estamos questionando hoje, o atual momento, é possíveis emendas à lei. Certo. E todas as emendas que foram colocadas por parte dos proprietários, nesse atual momento, isso quem vai analisar as emendas é o legislativo, né? Não somos nós. Mas as emendas colocadas, o legislativo não teria legitimidade para responder por aquilo ali. Sim. Um exemplo. A primeira proposta que eu ouvi, não foi feita essa emenda ainda assim, efetivamente, mas assim, o comentário, é que se não daria para tirar os imóveis enquadrados no grau de proteção 1 e passar para o grau de proteção 3. Primeiro, a lei prevê os graus de proteção GP1, GP2 e GP3. E ponto. Os imóveis que estão elencados em cada um desses graus de proteção faz parte do inventário, que é ato administrativo totalmente autônomo à lei. Isso é o prefeito que determina e que assina. E a partir com o aval de pessoas. Isso já está. Esse inventário já existe. E os imóveis elencados em grau 1, 2 ou 3 já estão lá. A lei não está definindo qual o imóvel que vai para o grau 1. Isso está no inventário. Então é coisa que não cabe. Vamos deixar o Dr. Nelmo se manifestar. Muito boa tarde. Eu agradeço a sua presença aqui. E eu gostaria, assim, então, que o senhor introduzisse, como o senhor está chegando agora, né? Introduzisse a sua visão sobre essa questão. Boa tarde, Fábio Della Rui. Boa tarde aos ouvintes, os telespectadores. Um abraço aqui carinhoso e a saudação também à Débora Mutter, que é historiadora aqui em Santo Ângelo, ao Júlio Matos, com quem tive o prazer de privar durante um bom tempo no exercício das atividades profissionais junto ao Banco Bradesco, há muitos anos. É o nosso atual secretário de Cultura. E quero dizer que o Café Missioneiro e o programa televisivo trazem uma contribuição inestimável a todos, a cultura regional e do Rio Grande do Sul e, sobretudo, Santo Ângelo. E eu, Fábio, estou aqui mais uma vez atendendo o teu convite. Estava aqui desde as 13 horas, consegui ingressar no prédio agora e essa é a razão um pouco tardia desta inclusão no debate. Mas produtivo, com certeza, e profícuo será essa discussão. Nós precisamos rapidamente recuperar alguns dados para que a comunidade missioneira tenha uma clareza maior deste assunto e desta questão que nos atormenta e que ela tem várias possibilidades, várias perspectivas de análise compreensíveis, por vezes comuns e, em alguns aspectos secundários, eu diria, ou nem sempre secundários, por vezes conflitantes, o que é próprio e normal de uma situação como essa. Especificamente quanto a este debate que se aproxima, talvez, de alguns desfechos importantíssimos, eu quero dizer que, para minha tristeza, lamentavelmente, pode ocorrer aí, muito em breve, talvez já na segunda-feira, um desdobramento, um desiderato que repercutirá negativamente por muitos anos em Santo Ângelo. E eu vou ser prático em algumas questões. Primeiro, eu acabo de entregar a você, Fábio, Sim. 2 documentos, e eu preciso fazer um registro, porque essa é uma questão que repercutirá talvez por anos. Eu entreguei
4 documentos na Câmara de Vereadores, na audiência pública que ocorreu na segunda, e eles são rapidamente os seguintes. Um dossiê de uma pesquisa bibliográfica seríssima, que traz, no mínimo, 25 autores diferentes sobre a cultura e a história missioneira ou a história das missões como um todo. É uma obra plurima, mas que revela com a grandeza extraordinária a responsabilidade imensa que se detém quando se trata de história e cultura em Santo Ângelo. Pelo nosso passado, nosso legado jesuítico guarani, inegociável e com particularidades transcendentes ao nosso país, e cuja responsabilidade ética e moral de defendê-lo em todas as circunstâncias e de não deixá-lo sequer ser embaçado é de todos nós. Esse é um dos documentos que ficaram na Câmara de Vereadores, que eu imagino que a imprensa vai se deter sobre ele para sempre. Um segundo documento que lá ficou é uma lista que revela a posição dos proprietários de imóveis desde o início dessa contenda, ou dessa divergência acentuada, que tem 400, 500 assinaturas dizendo o que pretende, o que quer para Santo Ângelo. 400, 500 assinaturas estão no Poder Legislativo. Esse é o segundo documento. O terceiro documento, e aqui os dois que estão em suas mãos, um deles revela uma lamentável coincidência ou cópia velada de partes esparsas e desconexas de leis que trataram sobre assuntos diferentes, em momentos diferentes, como, por exemplo, algumas delas trataram só de inventário, outros de tombamento, que são figuras absurdamente diferentes e com efeitos diferentes. E essas leis envolvem basicamente Santa Maria, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Pois bem, o texto que está no projeto de lei 940/2015, atualmente no Legislativo, sobre o qual nós agora aqui se debruçamos, repercute grande parte dessas leis que fazem parte de outros municípios, o que já é altamente preocupante. Eu diria que isso é gravíssimo. Primeiro, porque não se alertou o Legislativo de Santo Ângelo, que estava trazendo uma cópia, pedaços de leis de outros municípios, sem nenhuma conexão com a nossa realidade, sem repercutir a nossa realidade. Segundo, que isso, no meu ver, viola o processo democrático de forma muito séria, porque uma lei, seja ela qual for, seja qual for seu espírito, desde Montesquieu, desde o espírito das leis na sua obra célebre, a lei deve ser um reflexo do que o povo pensa. Deve ser a sua manifestação mais genuína numa democracia, numa sociedade civilizada. E é tudo que não acontece aqui, porque Santo Ângelo sequer for consultado, não tem um artigo dessa lei que possa reproduzir o que Santo Ângelo pensa, o que os seus moradores pensam. Então é importada uma normatização de outros municípios. Mais grave ainda é o fato de que também antecede ao ingresso dessa lei no Legislativo santo-angelense a obrigação cívica, moral e democrática de discutir o assunto que a lei pretende regular de forma ampla com todos os segmentos da sociedade, para que ali se extraísse uma solução para a cultura e a história de Santo Ângelo. Sim. Só uma parte. Durante algum tempo, porque esse assunto, eu acompanho ele desde pelo menos 2009. A primeira reunião que ocorreu no auditório do Centro Municipal de Cultura, com a presença também da promotora, a promotora Fátima Mor, e inclusive diversas manifestações, o senhor estava lá, no sentido de que se discutisse. Começou aquele momento, vamos discutir. Na sua análise, o senhor acha que não ocorreu discussão? Com certeza absoluta. Eu tenho fatos concretos sobre isso. Houve uma discussão naquela oportunidade, bem levantada por você, talvez a mais intensa, uma ou duas no momento subsequente, logo a seguir, na Câmara de Vereadores. Dali resultou uma lei produzida pelo que pensa Santo Ângelo. Olha só a importância desse fato. Tudo que Santo Ângelo pensa ou decidiu já está numa lei produzida pelo povo. 2009 essa lei? Não, em 2013. Uma lei que acabou logo em seguida sendo declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça em razão do vício de iniciativa, já que na oportunidade o prefeito não quis enviar essa lei. O Legislativo tomou-a para si. Porque e naquele momento eu me lembro que a promotora disse o seguinte: exatamente o que o secretário Júlio disse, que existiria um controle federal
estadual e que o município necessitava ter a lei. Tá. Para que as pessoas possam entender. O momento esse, então, é a lei municipal. O senhor se posiciona contra a lei municipal? Claríssimo, Fábio. Mas contra o conteúdo da lei ou contra o fato de existir a lei? Não, vamos separar, porque aí está a diferença importantíssima. Nós todos, a sociedade aqui de Santo Ângelo, eu imagino, ou a imensa maioria, concorda que é possível, que se deve até editar uma lei. Sim. Esse é o primeiro ponto. A grande questão é, qual é o seu conteúdo? Segundo ponto, se a lei que está no Legislativo de Santo Ângelo, que é a terceira e diferente questão é resultado de um processo democrático ou não, antes de chegar ao Legislativo. Nós entendemos que não, Fábio, porque é o seguinte, para tratar dessa matéria tem várias leis no Brasil, como por exemplo a própria Constituição Federal, artigo 216, exige presença ativa da comunidade na formulação até da política pública, que depois será regulada pela lei. O Estatuto da Cidade exige várias reuniões, debates, plebiscitos, consultas populares, reuniões sucessivas, audiências públicas sucessivas. Sim. A legislação municipal de Santo Ângelo exige isso para depois se chegar a um texto de lei. Sim. Só para ter uma ideia, Fábio, em Porto Alegre, agora para cercar o Parque da Redenção, se você fará isso... Essa é uma discussão que tem isso é um processo democrático e nós em Santo Ângelo não respeitamos isso. Por isso, e a lei esse texto, Fábio, se me permite, para não ser objetivo nessa direção, esse texto que aqui está, ele não revela absolutamente nada do que nós precisamos. Ele é totalmente inadequado e tem vários vícios de inconstitucionalidade e formais. Tá. Quem de vocês, tu como participante do grupo que elaborou esse inventário, a partir dos comentários do Dr. Nelmo, o que tu pode contrapor? Ou não contrapor, mas também no sentido assim, ó, em relação ao trabalho que vocês fizeram, aonde ele está nessa lei? Não, o trabalho ele caminha independente. Sim, né? Ele é um ato administrativo. A não, lei isso regulamenta ficou claro isso. Mas você entendeu o sentido da minha pergunta? Como historiadora, eu só quero fazer uma pontuação para o Dr. Nelmo, que é o seguinte, um levantamento bibliográfico, ele sempre traz um ponto de vista. Então pode ser 25 ou 30 autores falando do indígena Guarani, pode ter 25 ou 30 falando da colonização, em imigrantes italianos, alemães, pode ser 25 ou 30 falando da atualidade. Então assim, que patrimônio que a gente quer preservar? Né? Então assim, Santo Ângelo tem uma história Guarani, tem uma história indígena muito forte, mas a gente não é só isso. Sim. Nós tivemos aqui praticamente quatro ocupações. Inicialmente uma aldeia pré-histórica, né? Onde não havia, né? Depois, com a chegada das reduções. Então, fomos uma redução. Com o desagrupamento das reduções, nós fomos tivemos uma ocupação povoado colonial. Então tivemos aqui a chegada de vários imigrantes, alemães, italianos, e as pedras essas que estavam espalhadas ali serviram, a gente enxerga aqui bem nas tuas costas aqui, a esquina da 25 de julho com a Marquês do Herval, esses prédios todos que estão ali, nas suas fundações, tem as pedras que estavam espalhadas no entorno da catedral. E depois disso, temos nós. Exato. Nós também produzimos história, produzimos cultura. E do ponto de vista arquitetônico, o IFAI ele tem uma visão que leva até em consideração os imóveis atuais, construídos há 2, 3 anos atrás. No inventário, nós não levamos em consideração a atualidade, até pela questão do número, né, para não ser um número muito, muito grande de imóveis, então, né, levar um pouco em consideração. Levamos em consideração os com pedra reducional, possivelmente, e os da colonização. Então, o inventário se baseou nisso. Hoje, a lei ela é necessária, porque, como vocês sabem, todo o nosso sítio histórico, ele está tombado provisoriamente. Não sei se vocês sabem. Então, o perímetro que vem da rua Rio Grande do Sul até na 7 de setembro, da 15 de novembro até na Marechal, todo esse quadrilátero ali, quantos imóveis devem ter aí, Fábio? 200, 500? Eu não tenho ideia. Exato. Então, todos esses proprietários, hoje, se quiser fazer uma pintura, se quiser fazer uma reforma, tem que enviar um pedido não para a Secretaria de Obras do município, e sim para Porto Alegre. Então, a lei regulamentaria, hoje, Santo Ângelo por responder por si próprio. Por si próprio, exatamente. Então, se nós tivermos uma lei, né,
nós conseguimos responder por nós Entendido. mesmos dentro desse quadrilátero, o que hoje se não é possível. Então, 64 imóveis estão no inventário. Então, E digamos, eles estão nessa área aqui. E fora dela. Nós temos uma vantagem aqui, que atrás justamente da posição dos nossos convidados está essa área, basicamente, aí em discussão. Por uma questão de ordem, como diriam os políticos, eu gostaria da sua manifestação, ainda em relação ao que o Dr. Nelmo falou. Com relação à inconstitucionalidade, eu já falei. Sim. Não há vícios na lei, né? Com relação à não democratização dos debates, sim. Esses debates nunca foram feitos a portas fechadas. A maioria deles, pelo menos. Tanto é que na segunda passada nós tivemos audiência pública, onde qualquer um poderia lá expor as suas ideias. O executivo municipal, a administração pública, de um modo geral, para que ela democratize suas decisões em se tratando de elaboração de leis, essa democratização se dá no momento que tu leva a apreciação do legislativo. Porque o legislativo representa o povo. Cada vereador que ali está é um representante Foi escolhido. da comunidade. Então, nós estamos democratizando o processo decisório através das vias legais. Não significa que nós tenhamos que bater de porta em porta e perguntar a opinião de cada um. Né? Então, assim, eu acho que está abrangindo todos. A gente está chegando num ponto aqui, e eu estou gostando desse debate, porque quem nos acompanha também está, mais ou menos, viajando numa linha do tempo nisso aqui. Então, chegamos à conclusão, e isso já foi dito pela promotora Paula Mora em 2009, que obrigatoriamente teríamos que ter uma lei. E agora eu devolvo a palavra para o Dr. Nelmo, com essa argumentação, dessa necessidade que os santo-angelenses pensem por eles mesmos, que a gente, para mexer em qualquer, fazer qualquer modificação, possamos resolver isso aqui entre nós. O senhor ainda é contra a lei? Eu gostaria de entender isso, porque eu não consegui entender. Vamos voltar ao projeto de lei que está no Legislativo. Certo. Esse projeto de lei, ele é altamente nefasto à cidade sob vários ângulos, sendo bem específico, em termos de inconstitucionalidade só a título de amostragem. Tá. Tem gravíssimas deficiências nesse projeto de estrutura na sua formulação interna, de metodologia, de técnica legislativa e de constitucionalidade. De constitucionalidade. Por exemplo, tem o que se chama requisitos formais. Tem um deles, entre 3 vertentes possíveis, que diz o seguinte: em matérias como essa, é preciso observar o que eles chamam de pressupostos objetivos externos. O que significa isso? Significa que todos os procedimentos antecedentes ao ingresso do projeto no Legislativo precisavam ser cumpridos. Todos aqueles que eu nominei, e mais ainda o conselho, porque isso exige em Santo Ângelo, a consulta aos conselhos municipais, o Concidade e o Conselho do Urbanismo, que eu representei a OAB até ontem, e depois, para evitar qualquer discussão sobre eventuais interesses pessoais, eu pedi renúncia. Então, essa é uma outra inconstitucionalidade gravíssima do projeto de lei, é a pretensão do município de Santo Ângelo de regular matéria que é de competência privativa da União, do Congresso Nacional. Está previsto no artigo 24 da Constituição Federal, parágrafo 1º, e mais grave ainda, Fábio. Já houve uma discussão específica de Santo Ângelo no Tribunal de Justiça, naquela lei que foi considerada inconstitucional por vício de iniciativa, que o tribunal foi preciso nesse sentido. Ou seja, se o legislador aqui de Santo Ângelo tratar dessa matéria, ele vai inclusive afrontar a decisão do Tribunal de Justiça. Outras inconstitucionalidades gravíssimas, daí do sentido material. Esse projeto de lei, ele para os atingidos, ele provoca uma erosão, um prejuízo, uma deteriorização imensa, além do possível, do direito de propriedade. Certo. Não há proporcionalidade mínima entre o que se pretende tutelar em nome do interesse cultural com a agressão duríssima à cláusula pétrea do direito de propriedade. Há outras questões. Artigo 215 da Constituição Federal determina que a responsabilidade por satisfazer, por cumprir, atender os direitos culturais é do Estado, figura pública como um todo. Não da comunidade. O projeto de lei da Câmara diz que quem tem que pagar as despesas, ônus, encargos de manutenção, de restauros, é o proprietário.
Ora, o próprio judiciário, eu tenho aqui 2 decisões que podem ser consultadas em Santo Ângelo, que é o caso que eu sofri uma ação civil pública e o Clube 28 de Maio outra, em que o judiciário é preciso, dizendo exatamente o contrário. Então, o Executivo de Santo Ângelo precisa dizer ao povo que o tombamento, que vai implicar despesas milionárias e indenizações dessa ordem durante décadas, deve ser suportado pelo próprio povo via Executivo. Essa é uma questão. Então, só pontuando algumas. Outra, o artigo 216 da Constituição Federal diz que, textualmente, a comunidade deve ser partícipe ativa num processo dessa envergadura nessa questão. Aqui não se respeitou isso. Com todo respeito, eu tenho o maior respeito ao Executivo, aqui está seu representante. O fato é que os proprietários estão sendo chamados agora, se aprovada a lei, para pagar a conta. E quando o inventário, o tombamento já estão prontos, ou pelo menos o inventário. E esse inventário tem problemas gravíssimos de erro. Só peguei o último exemplo aqui para nós provar concretamente. Estou aqui com o jornal A Tribuna, da último final de semana, que apresenta uma matéria sobre a colônia Buriti. O que nós temos, Fábio? Aqui nós temos uma casa que é dos pioneiros. Aliás, a própria manchete já indica isso. Essa casa não está no inventário de Santo Ângelo, porque o inventário de Santo Ângelo está totalmente errado, tem erros de toda a ordem, inclusive de premissas. Quando pensa que a história missioneira e a história de Santo Ângelo, a cultura de Santo Ângelo se reduzem a um aspecto arquitetônico de apenas um período selecionado na história de Santo Ângelo, que é de 1830 a 1930. Há um erro metodológico que está por trás da base desse projeto de toda a ordem. Outra questão decisiva, tem vários erros, vou dar mais um erro que é importante, erros crassos que destroem a vida das pessoas, que são proprietários, que têm expectativa, têm uma legítima confiança de que o poder público vai agir corretamente. Eu vou dar um exemplo clássico, Fábio, que fique registrado aqui para sempre. O imóvel do qual eu sou proprietário, que está situado aqui em Santo Ângelo, na rua Marquês do Herval, esquina com a 6 de setembro, lá nos documentos do inventário que servem para me prejudicar até hoje, consta o seguinte: construído em 1880. Olha a gravidade disso. Construído em e toda a documentação e as restrições foram feitas a partir daí. Ocorre que eu tenho uma foto que eu consegui há poucos dias, numa sorte, que apresenta esse mesmo imóvel, a foto de 1912, inclusive com anotações do próprio fotógrafo, 1912. Naquele imóvel não existe o prédio que está lá. Há um erro de 50 anos em tudo que se fez e isso está me prejudicando. Segundo erro gravíssimo, só para ilustrar, se disse do começo ao fim que naquele prédio existiam pedras da redução jesuítica, eram pedras da catedral que lá estavam. Chegaram ao extremo de quebrar criminosamente o imóvel, está lá para quem quiser conferir, na 7 de setembro, para tentar comprovar essa mentira, quando lá está comprovado que não tem uma pedra naquela parede que seja da catedral. Até porque se tivesse, eu, como tenho um zelo imenso pela história e a cultura de Santo Ângelo, eu seria o primeiro a preservar. E eu tenho um respeito extraordinário. E só para concluir nessa linha, Fábio, eu preciso deixar contigo, já fiz isso e tornarei público, que os proprietários, os moradores de Santo Ângelo não foram ouvidos em momento algum, de forma efetiva, sobre esse caso, e na reunião que estava prevista para a Câmara de Vereadores, na terça-feira, às 14 horas, para tratar exatamente isso, para tentar agora, de forma tardia, encontrar uma solução talvez possível, aproximar, foi totalmente frustrada, durou poucos minutos, porque o Executivo não aceita uma única ideia que seja efetiva, que seja útil para resolver isso de forma a não prejudicar demasiadamente os proprietários, como vem acontecendo. E nós deixamos protocolar na Câmara de Vereadores um documento que traz com forma... Uma proposta de forma transparente para resolver isso, de forma a não prejudicar ainda mais os proprietários de Santo Ângelo. Com a palavra, vocês ouviram o que o secretário disse? Eu só tenho algo... Débora. Eu só tenho que dizer o seguinte, a questão metodológica do inventário foi toda orientada pelo IFAI. Nós temos fichas técnicas orientadas pelo Estado, né, como é feito o inventário em todo o Estado, e, como eu te disse, a gente não inventou nada. Tudo que está no inventário veio de estudos anteriores. O Conselho de Patrimônio, que fez um belíssimo estudo nomeando alguns imóveis, ele é formado pela comunidade. Né? Então, por pessoas que representam a comunidade. Então, e levando em consideração todos esses estudos, é que o inventário foi feito. Então, metodologicamente, eu acredito que ele não tenha erros, porque ele seguiu a metodologia do Estado, né? De como se faz em todos os locais do Estado. Quanto à casa do seu Nelmo, eu não sei quem que quebrou alguma coisa, porque não fomos nós.
Nós, para começar, não entramos né, na vocês, residência. Alguém quebrou. Desculpa. Nós não entramos. Então, assim, esse alguém não somos nós. Então, agora o Júlio. Secretário Júlio? Não, só para concluir, né? É legítima, sim, a intenção, né, dos proprietários de se defenderem. Tudo que o Dr. Nelmo apresentou, eu acho que é alvo, sim, de discussão. Nós não vamos ignorar isso em momento algum. E não ignoramos. A proposta que ele apresentou terça na Câmara é, sim, para ser debatido, é coerente, nós não estamos negando isso. Nós só não concordamos. Isso não é algo, não existe, eu pelo menos no meu entender, assim, como palpiteiro aqui nesse momento, não é algo que tem que ser imediato. Então, justamente isso. Se existem outros elementos com argumentação, que se discuta isso até se esgotar. Assim, né? a única não coisa... existe uma obrigação dessa lei ser votada isso. imediatamente? Não, e até assim, a lei não vai resolver o problema dos proprietários e não vai resolver o problema da proteção se nós efetivamente não regulamentarmos a lei de acordo com a nossa vontade e deixar a vontade do IFAI fora. Fora não, levar... Porque assim, ó, primeiro, critérios técnicos, como disse a Débora, não nos cabe nem ao IFAI inventar, nem a nós, muito menos os proprietários, menos ainda o Dr. Nelmo. Porque não existe legitimidade para inventar critérios. Não é o Dr. Nelmo que vai dizer qual imóvel que tem isso, por que é isso. Não. Isso são critérios técnicos. A única coisa que a lei resolve agora é a legitimação nossa para elencarmos o que é prioridade para nós ou não. Aí sim, Dr. Nelmo, nesse momento, eu quero ler letra por letra de tudo isso que o senhor disse. E certamente, aquilo que estiver contido em desacordo com algum critério técnico, o inventário não é imutável. Não é imutável. O imóvel pode migrar de GAU1 para GAU2 ou de 2 para 3, sei lá. Mas isso é quando nós estivermos legitimados para responder por isso. Senão, o Dr. Nelmo vai ter que levar toda essa papelada que ele fez aqui lá para o IFAI. Aqui para nós Daí não vai ser adianta. mais difícil, o senhor não concorda? Não adianta. Eu concordo integralmente com as últimas expressões do nosso digno secretário, de que nesta terra, em que a liberdade está acima de qualquer outro valor, e que nossos ancestrais fizeram com sangue no chão para que hoje nós pudéssemos bater no peito e dizer que somos missioneiros, que essa liberdade de decidirmos o que nós queremos e para onde nós vamos sempre esteja conosco. O dia que isso for perdido em Santo Ângelo, não há nenhuma razão para que nós possamos dizer que somos missioneiros. Aí, então, sim, é preferível que nós sejamos... Chegamos a um consenso, então, doutor Nelmo. Chegamos nesse ponto, então é preferível que nós sejamos Porto Alegrense, Santa Maria ou cariocas. A liberdade, o legado jesuítico Guarani e Santo Ângelo está muito acima da nossa breve passagem terrena. Muito obrigado. Eu quero me manifestar rapidamente aqui. Eu me sinto orgulhoso da presença de vocês aqui, da gente ter conseguido utilizar esse espaço que também surgiu como uma ideia de um espaço absolutamente democrático, sem ter um diretor aqui atrás da cortina dizendo que forma que nós temos que conduzir um diálogo aqui. Também cumprimento a participação de vocês pelo alto nível. Eu acho que as pessoas que nos ouviram e que poderão rever esse programa a partir das 20 horas, verão em cada uma das manifestações algo absolutamente espontâneo, por vezes até emocional, de pessoas que estão trabalhando pensando em benefício não próprio, mas em benefício da sua comunidade. Pelo menos é isso que a gente espera de pessoas que vivem numa sociedade. Este foi o Café Missioneiro, são 2h05. Eu retorno amanhã, agradeço meus convidados e muito boa tarde. Novos Horizontes. FM.